Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu me chamo professora Anne e vou trabalhar matemática com vocês. E hoje nós temos um convidado especial, que é o nosso intérprete Tiago. Tudo bem, Tiago? Então vamos lá. Pessoal, só dando uns recadinhos para vocês. Com relação ao Classroom, não esqueçam, quando vocês forem clicar lá no link das atividades, façam as atividades, não esqueçam de clicar em enviar. Porque só clicando em enviar, você vai garantir a sua presença, tudo bem? Outro recado importante é com relação ao Meet. Participe das aulas via Meet, elas são preparadas para que você possa interagir mais com o professor, para melhorar a qualidade do seu estudo, ok? E, por último, caso você esteja tendo dificuldades em acessar as aulas via Meet, em participar das aulas, assistir às aulas, procure sua escola, contate a professora, coordenador e peça o seu material impresso. O ano letivo está acabando, então vamos ter atenção nesse momento, ok? Pessoal, na aula passada, nós falamos sobre população e amostra, lembra disso? E hoje nós vamos continuar falando sobre esse assunto, que são dois conceitos importantes da estatística, população e amostra. Bom, lembra que a gente falou que uma pesquisa estatística sempre vai utilizar esses dois conceitos. E uma pesquisa não é necessariamente você fazer uma pesquisa entrevistando pessoas, tá? Pode ser uma pesquisa com animais, com objetos, número de carros que passam em uma determinada avenida, em uma rua, ok? Então vamos lá, veja esse conceito. Suponha que você queira conhecer a quantidade de alunos de sua turma que nasceram em cada um dos meses do ano. Para isso, é possível perguntar o mês de nascimento dos colegas e registrar as respostas. Então, você pode fazer uma pesquisa, você mesmo pode utilizar os conceitos de população e amostra. Então, todos os alunos da sua turma, né? Eu sei que nesse momento vocês estão separadinhos, mas se você fosse fazer essa pesquisa, o número de colegas da sua classe seria o quê? Seria a população, tá? E aí você iria perguntar, entrevistar colega por colega para descobrir qual é o mês de nascimento desse coleguinha, ok? Agora, imagine que você tenha que fazer essa pesquisa com toda a população brasileira. Seria necessário, então, muito tempo para você concluir essa pesquisa. Então, você não vai fazer isso. Nesse caso, seria necessário você realizar uma pesquisa por amostragem. O que seria amostragem? Então, você iria pegar uma parcela, uma quantidade significativa dessa quantidade total de habitantes do nosso Brasil, do nosso país, né? E fazer essa pesquisa. Por quê? Você não vai ter condições de sair entrevistando todo mundo, né? Todos os coleguinhas que também estudam no 7º ano do Fundamental, por exemplo, e fazer essa pesquisa. Então, você vai escolher só uma quantidade, uma parcela significativa. E essa parcela nós chamamos do que mesmo? De amostra, ok? Bom, e pesquisas estatísticas, nós sabemos que hoje em dia existem muitas empresas, por exemplo, que são especializadas em fazer essas pesquisas estatísticas. E elas utilizam esse processo de amostragem. Elas não saem pesquisando todo mundo, só uma parcela significativa. Então, a professora vai ler esse conceito com vocês. Essas empresas, elas utilizam uma amostra da população que representa as características de toda a população. Por isso, a escolha dessa amostra deve ser feita com muito critério. Gente, essa pesquisa nem sempre é uma pesquisa feita com pessoas, tá? Não associe sempre população com pessoas, tá? Pode ser uma população, por exemplo, um determinado tipo de vegetação que você está pesquisando, pode ser um tipo de animal, nem sempre está relacionado com pesquisas, com pessoas, tá bom? Embora o nome de população faça essa menção, né? Faça com que você associe diretamente com pessoas, nem sempre é com pessoas, tudo bem?
Então, a professora colocou aqui mais um desenho para vocês gravarem bem que a amostra tem que ser significativa. Então, vocês viram que a professora colocou assim, uma pessoinha de azul, outra com a cor cinza, né? Outra um azulzinho mais claro. Então, uma amostra tem que ser significativa. Então, por exemplo, se tivesse só pessoas aqui na cor azul, ela não seria significativa. Então, a professora colocou aqui uma pessoa também, né? Um símbolozinho aqui de uma pessoa na cor cinza também, para representar uma amostra significativa, ok? Exemplo, então. Olha que bacana esse exemplo. Para conhecer a intenção de votos dos eleitores na próxima eleição para presidente do Brasil, por exemplo, na amostra devem conter pessoas de todas as regiões do país, de todas as faixas etárias com direito a voto, de todas as classes econômicas e de ambos os sexos. Ou seja, se eu vou fazer uma pesquisa para saber qual é o candidato que está mais cotado nas próximas eleições para presidente, teria algum sentido se eu entrevistasse só as mulheres, apenas as mulheres? Não, eu tenho que entrevistar homens e mulheres. Teria algum sentido se eu entrevistasse, por exemplo, pessoas só com 30 anos de idade? Não, eu tenho que entrevistar pessoas de todas as idades, desde que sejam pessoas que já possam votar, ok? Teria algum sentido, por exemplo, se eu entrevistasse apenas as pessoas da região sul do nosso país? Não, eu tenho que fazer essa entrevista, eu tenho que coletar amostras de todas as regiões do país, região centro-oeste, sudeste e assim por diante, ok? Então lembra que a amostra tem que ser representativa, ok? Atividade 1. A amostra de uma pesquisa sobre a intenção de votos nas próximas eleições para presidente deve conter a mesma quantidade de moradores da cidade e do campo? Justifique. Então, leia essa questão, pense aí um minutinho, a professora já volta para corrigir esse exercício com vocês. Vamos lá, pessoal? E aí, pensou aí na sua casa? É o seguinte, pessoal, eles não devem ter a mesma quantidade, tá? Então, a pergunta era, né? Será que se eu fosse fazer uma pesquisa sobre a intenção de votos, eu deveria entrevistar a mesma quantidade de pessoas que eu entrevistei na cidade? Deveria ser necessariamente a mesma quantidade de pessoas que eu entrevistei no campo? Não. Essa quantidade, ela tem que ser proporcional.
à quantidade de habitantes que existem que moram no campo e proporcional à quantidade de habitantes que moram na cidade, ok? Por exemplo, ó, a professora colocou aqui, vamos supor que a cidade tenha 12 mil habitantes e o campo tenha 2 mil habitantes. Então, eu não posso entrevistar a mesma quantidade porque na cidade moram mais pessoas. Então, o que eu posso fazer? Vamos supor que eu optei por uma amostra de 1%, ou seja, eu vou entrevistar apenas 1% dos candidatos do campo e 1% da população dos habitantes da cidade. Então, veja, se a cidade tem 12%, se a cidade tem 12 mil habitantes e eu for calcular 1% desses 12 mil habitantes, 1% de 12 mil dá 120. Então, na cidade, eu vou entrevistar só 120 habitantes. E no campo? Se no campo tem 2 mil, eu vou considerar a mesma porcentagem, 1%. Então, 1% de 2 mil, 20 moradores. Então, a entrevista, a amostra, ela tem que ser proporcional. Não quer dizer que vai ser a mesma quantidade, ela tem que ser apenas proporcional com a quantidade de habitantes que moram naquele local ou com a quantidade da população de cada espaço, ok? Bom, atividade 2. Mais um exemplo, seguindo esse mesmo raciocínio sobre intenção de votos. Veja, ainda sobre a intenção de votos nas próximas eleições para presidente, a amostra deve conter mais habitantes de qual região do país? Então, pensa um pouquinho, tá? Qual região do país você acha que deveria ter mais amostras, mais habitantes para serem entrevistados? Então, a professora vai dar um tempinho e a gente já volta. Vamos lá então? Veja, qual seria a resposta? Então, neste caso, a distribuição também deve ser proporcional ao número de habitantes de cada região. Tem região que é mais populosa, então também deve haver uma proporção, uma proporcionalidade ao entrevistar, ao escolher a quantidade de pessoas que devem ser entrevistadas para esta pesquisa, ok? Então vamos lá, atividade 3. Uma pesquisa amostral foi feita com os com o objetivo de conhecer o esporte preferido dos moradores
de uma cidade. Para isso, foram entrevistadas pessoas que assistiram ao jogo de futebol no estádio municipal no último fim de semana. Essa pesquisa tem uma amostra que representa a população da cidade? A população da cidade. Pensa bem na pergunta que ele fez e no contexto do exercício, tá bom? Então pensa direitinho na sua casa, a professora já volta. Vamos lá? Pessoal, então se vocês leram direitinho essa atividade, ó, aonde é que eles querem fazer essa pesquisa? Eles querem fazer essa pesquisa com pessoas que assistiram um jogo de futebol no estádio. E a pesquisa é para verificar, para conhecer o esporte preferido dessas pessoas. Será que essa pesquisa ela está acontecendo de maneira correta? Obedecendo aos critérios da estatística, o conceito de população e amostra? Não, né? Por quê? Porque em um estádio de futebol é mais provável que as pessoas entrevistadas elas prefiram o futebol do que outros esportes. Então, o correto seria fazer essa pesquisa em outros locais da cidade, não no estádio, porque o estádio você está tendo uma amostra viciada, tá? Porque a tendência é que as pessoas optem, né? A tendência é que as pessoas escolham o futebol como o melhor esporte ou o esporte que elas mais praticam, ok? Bom, então veja a atividade 4. Os administradores de um colégio estadual, A é o nome do colégio, desse colégio, entrevistaram uma amostra aleatória de 100 dos seus alunos do 7º ano, para saber o que eles achavam do almoço oferecido na cantina da escola. Identifique a população e a amostra nesse cenário. Bom, então aqui vocês vão colocar qual é a questão que você acha que é certa ou errada, ok? A população são todos os alunos do 7º ano de todos os colégios da cidade e a amostra são os 100 alunos do colégio estadual A. A população são todos os alunos do colégio estadual A e a amostra são todos os alunos do 7º ano. A população são todos os alunos do 7º ano do Colégio Estadual A e a amostra são 100 alunos entrevistados do 7º ano. E aí, qual dessas afirmações é a afirmação que está
correta, ok? Então a professora vai dar um tempinho para você verificar e para você analisar e a gente já volta. Vamos lá então? Pessoal, olha, a primeira questão, ela está errada. Por quê? Olha o que ele está falando, a população são todos os alunos do 7º ano de todos os colégios da cidade? Não, porque a entrevista, a pesquisa foi feita apenas no colégio estadual A, ok? Então, está errado. A amostra são os 100 alunos do colégio estadual A? Não, então uma parte da questão está... na verdade, toda a informação não está correta, né? Porque essa pesquisa foi realizada com todos os alunos do 7º ano desse colégio. Então, esse 100 seria a população e não a amostra, ok? A população são todos os alunos do colégio estadual A. Não todos, né? Apenas os alunos do 7º ano. E a amostra são todos os alunos do 7º ano? Também não, né? Por que a última questão é a correta? Olha lá, a população são todos os alunos do 7º ano do Colégio Estadual A. E isso, ele deixou bem claro o objetivo da pesquisa, apenas com os alunos do 7º ano. E a amostra são os 100 alunos entrevistados. Ok, apenas 100 alunos foram entrevistados, então está correta, ok? Bom, então na aula de hoje nós falamos sobre dois conceitos muito importantes na estatística, que é o conceito de amostra, população e amostra. Na próxima aula nós vamos falar sobre um assunto também que é muito importante. Nós vamos falar sobre a adição e subtração
dos números racionais. Lembra dos números racionais? Racionais são aqueles números em forma de fração, os números decimais. Então, vai ser uma aula muito importante. Então, eu espero vocês, se cuidem e um abraço!